estudantes, sejam bem-vindos à aula Projetos na Escola. Eu sou o professor André, professor de Educação Física. Estou aqui hoje com o professor Vitor. Olá, alunos. E com a atleta Gabriela. Olá, tudo bem? Então, para nós darmos início à nossa aula de hoje, do Projetos na Escola Rugby, eu vou convidar a nossa atleta Gabriela para contar um pouquinho da sua história dentro do rugby. Bom, eu me chamo Gabriela De Pellegrini, eu sou atleta do Curitiba Rugby desde 2010, eu tenho 27 anos. Eu já tive passagem pela Seleção Brasileira de Rugby, onde eu pude viajar para alguns países. Já fui bicampeã brasileira de rugby pelo Curitiba e tive a oportunidade também de trabalhar como liaison officer, que seria uma tradutora, para 2 equipes internacionais, que é a Espanha e a Austrália, inclusive junto com elas quando elas conquistaram o ouro olímpico nas Olimpíadas do Rio 2016. Olha só que bacana. Então, não só como atleta, mas também tradutora e poder acompanhar aí no rugby, né, vivenciar aí alguns momentos bastante marcantes, né? Com certeza. Que legal, Gabriela. Seja muito bem-vinda à nossa aula de hoje. E aqui do meu lado esquerdo temos o professor Vitor. Professor Vitor, que é o coordenador do projeto VOR, que é o Vivendo o Rugby, que tem uma parceria já com a prefeitura há mais de 10 anos. Então, professor Vitor, pode contar um pouquinho para a gente da sua trajetória, contar um pouquinho da sua história para a gente. Claro, André. Iniciei no Curitiba Rugby em 2012, né? Daí consegui a minha carreira como atleta de rugby. Nas últimas 2 temporadas do Curitiba Rugby eu fui o capitão da equipe, né? E também já conquistamos títulos nacionais no rugby brasileiro. Que legal. Então, o professor Vitor, além de ser o coordenador do projeto VOR, também é atleta. Continua como atleta, né, professor Vitor? Continuamos como atleta. Legal. Então, a gente vai passar aqui para vocês um pouquinho do que nós vamos trabalhar na nossa aula de hoje. Então, vocês podem acompanhar aí na tela que nós estaremos trabalhando com o conteúdo que é falando um pouquinho do clube, um pouquinho sobre o rugby e por que ser o rugby, né? E sobre o projeto VOR, que é o Vivendo o Rugby. Então, para falar um pouquinho de cada um desses conteúdos, eu vou convidar aqui o professor Vitor novamente para falar um pouquinho mais sobre o clube. Ótimo. Até porque não tem como a gente falar do rugby, né? Sem saber entender como é que ele veio parar aqui na nossa cidade, aqui em Curitiba, certo? Perfeito. A origem do nosso clube, Curitiba Rugby, se dá com Eduardo Lagarrigue, né? Mais conhecido como Lalo. Ele tem origem da Argentina e vivendo aqui na década de 70, aqui em Curitiba, sentia muita falta de praticar o rugby. E um dia ele comentando com uma amiga falou que sentia falta do esporte dele, que era o rugby, e a amiga falou, opa, o meu marido conhece esse esporte e ele pratica. E o nome dele era Mauro Caligari. E assim, com esse encontro, foi criado o Curitiba Rugby em 1983. No início, espalhavam-se panfletos falando, alguém que tem curiosidade, quer entender o rugby, venha conosco. E praticava nas praças de Curitiba. E assim foi o início do nosso clube, né? Muitas das pessoas que iam confundiam futebol americano. Opa, quero jogar futebol americano. Quando chegavam lá, se surpreendiam com a paixão e o prazer que é jogar rugby. Que legal. Até essa confusão com o futebol americano se dá muito até hoje, né, professor muito Vitor? presente, até hoje. Acho que o ponto principal é o formato da bola, por ser tão parecido, né, tão próximo ao formato da bola de futebol americano. Acredito que é isso que faz com que as pessoas olhem e achem, não saibam diferenciar exatamente no primeiro momento se é o rugby ou se é o futebol americano, né? Perfeitamente. Como o futebol americano está muito presente nos filmes, né, nas séries, a gente vê muito e já percebe que a bola é oval e relaciona. Aí depois que a gente vai descobrir que não tem nada a ver. Hoje na nossa aula a gente vai poder aprender, né, como é que surgiu o rugby. Legal. Então, o professor Vitor já contou um pouquinho aqui para nós sobre a história do Curitiba Rugby. Professor Vitor, pode comentar um pouquinho a respeito das imagens que os nossos estudantes estão conseguindo ver lá na casa deles? Ótimo. A nossa imagem, a primeira, que para vocês vai estar na esquerda, é já do início do clube, lá na década de 80, quando se formou. Então, nessa época, a gente já conquistou alguns títulos. Por exemplo, a gente subiu para a primeira divisão, né?
que é mais ou menos parecido com o que a gente já conhece no nosso futebol, que tem a primeira, segunda, terceira divisão, campeonato brasileiro e estadual. É a mesma demanda. E nessa primeira década de 80, a gente conseguiu subir, só que a gente não ficou muito tempo na primeira divisão, então a gente desceu. Só que lá em 2005, que é a próxima foto que está do lado, aí sim a gente ganha o título da segunda divisão e desde então a gente não saiu da primeira divisão. Hoje a gente é um dos maiores times de rugby do Brasil. Professor Vitor, e pelo que eu posso ver na imagem, acredito que seja você que esteja ali também, né? Perfeitamente, estava presente nos 2 títulos. Nos dá muito orgulho, né? É um trabalho, como vocês puderam perceber, desde a década de 80 a gente está, né, crescendo o clube. Então todas essas pessoas que fundaram o clube, que praticaram o rugby, que levaram, então esse momento é histórico para todos nós e eu muito feliz de estar presente, né? Primeiro título sendo em 2014, né, que é a primeira foto lá à esquerda, e o segundo em 2016, a gente se dá bicampeão brasileiro. Que bacana, parabéns, professor Muito Vitor. obrigado. Gabriela, conta um pouquinho para nós também, você como sua experiência de atleta, conquistou títulos, né? E a gente pode ver ali também na imagem à esquerda que você também fez parte ali das campeãs da Taça Ouro, né? Inclusive naquela época eu era capitã do Curitiba, então o primeiro título que o feminino teve, eu era capitã do time, então eu estou levantando a taça ali. Mas uma história que é legal de contar é sobre essa foto da direita. Na verdade, ali, esse era o nosso primeiro time jogando um campeonato brasileiro adulto, onde a nossa equipe ela era M18, em um campeonato adulto. Não existia categoria juvenil nessa época, eu era a segunda mais velha, e o restante das meninas tinham entre 13 e 15 anos. E foi um baque, assim, porque foi um desafio. Mas 3 anos depois é a foto da esquerda, onde a gente se sagrou campeão brasileiro, adulto. Então, foi em 2015. E no ano seguinte, em 2016, o Curitiba Rugby conquistou pela primeira vez um feito inédito no Brasil, que é ter sido campeã nas categorias feminino e masculino em um mesmo ano. Então, foi uma coisa muito importante para o clube, para a nossa cidade. E para mim, especialmente, porque eu sou fruto dessa geração que vocês viram anterior, porque meu pai jogou no Curitiba Rugby, então para mim foi muito bacana. Que bacana. Então é desde o berço que você está respirando o tal do rugby, né? É isso, professor Vitor? É isso mesmo. Muita história para contar. Muito bem, então a gente falou um pouquinho a respeito do clube, um pouquinho a respeito de cada um dos nossos colegas que estão aqui com a gente hoje. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre o VOR, né? Como eu falei para vocês, o VOR é o projeto Vivendo Rugby, o projeto que tem na prefeitura há mais de 10 anos. Então nós temos uma parceria com o Curitiba Rugby Clube, onde os estudantes conseguem até o campo do Curitiba Rugby Clube para desenvolver as atividades do rugby, né? Aprender um pouquinho sobre o rugby, né? Então, o professor Vitor, como eu falei para vocês, é o coordenador desse projeto VOR. Professor Vitor, então conta um pouquinho mais para a gente, por favor, sobre o projeto VOR. Perfeito. Como a gente contou aqui, a gente vive de uma paixão enorme pelo rugby, né? E como levar isso para as pessoas? Então, dessa maneira, foi pensado no projeto VOR, né? A melhor maneira de poder levar para as crianças o que é o rugby. Então, a gente leva ensina de maneira prazerosa, através de jogos e brincadeiras, que elas possam se divertir e estar aprendendo o jogo. Quando se dão conta, já estão praticando a atividade. Que bacana. Então, para vocês terem uma noção também, no ano de 2019, nós tivemos 6 escolas da Rede Municipal de Educação de Curitiba que foram atendidas com o projeto VOR. Em torno de 300 estudantes puderam participar, então, desse projeto, onde eles, como eu falei, alguns iam até o campo do Curitiba Rugby Clube e com os professores do clube conseguiam ter ali um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de vivência do rugby. Perfeitamente. E o nosso projeto, ele tem origem lá em 2007, né? E daí a gente vem trabalhando, atendeu uma escola, teve o primeiro patrocínio. Hoje a gente tem vários patrocinadores que nos apoiam, que acreditam no nosso projeto, né? Na essência que é o rugby. Então, para nós é muito prazeroso tê-los conosco, né?
Em 2007, então, inicia o projeto VOR, a gente vai na escola, só que tem um porém. Em 2014, a gente, através da Lei de Incentivo ao Esporte, consegue, então, ter mais pessoas envolvidas no projeto rugby, né? E com a parceria com a Secretaria, com vocês, através da parceria, a gente tem os ônibus das escolas que vão para o nosso campo, e isso, em 2014, gerou 600 crianças no nosso projeto. Isso mesmo. Então, em 2014, nós tivemos 600 estudantes sendo atendidos com o projeto VOR, né? Então, foi um número bastante marcante, bastante expressivo também no ano de 2014, né? Com certeza. Ainda mais que em 2014, nesse ano, a gente conseguiu uma conquista que, para nós do Clube Curitiba Rugby, é de muito orgulho, que é a gente conseguiu o maior prêmio que um projeto social que trabalha com o rugby pode conquistar. A World Rugby, que para comparar é que nem a FIFA no futebol, nos deu esse prêmio. E a gente foi, o pessoal do Projeto VOR foi até Londres para receber esse prêmio. Então é de um motivo de alegria imenso, né? O nome desse prêmio é Espírito do Rugby. Que bacana, professor Vitor. Então, a gente está falando um pouquinho sobre o projeto, falando um pouquinho sobre o rugby, falando um pouquinho sobre a vivência, a experiência do nosso professor Vitor, da nossa atleta Gabriela, com o rugby, né? E aí nós também trouxemos aqui um pouquinho, que eles vão contar para vocês, algumas das conquistas, né, professor Vitor, do clube, do projeto, enfim, de maneira geral, né? Perfeito. Uma das conquistas, então, que a gente tem é de ter mais de 13 polos espalhados pela cidade toda de Curitiba, né? Então, a região que você está, você pode ter, através do Projeto VOR, conhecer o rugby. Então, isso para nós é um motivo de muita alegria, né? Também, a gente já teve mais de 60 crianças que passaram no alto rendimento, né, do nosso clube. Então, que vieram do Projeto VOR, se apaixonaram pelo rugby e ficaram no clube até chegar no alto rendimento e poder participar de várias atividades, né? Que bacana. Então, isso quer dizer que teve crianças que iniciaram nesse Projeto VOR, que conseguiram continuar no rugby e, com isso, serem atletas profissionais. É isso? Sim. E também mais de 30 crianças, né, que passaram pelo Projeto VOR e se desenvolveram como atletas, chegaram à seleção paranaense. E daí puderam disputar títulos nacionais na categoria juvenil. Que bacana, muito bom. Então, nós trouxemos aqui para vocês um pouquinho, né, um vídeo do atleta Douglas Haut e da atleta Maria Vitória. Esses dois atletas, eles iniciaram no Projeto VOR. Então, eles eram estudantes de uma das escolas da Rede Municipal de Educação de Curitiba e dentro desse Projeto VOR, que eles iam até o campo participar, né, fazer as atividades do rugby, e aí eles contam um pouquinho da vivência deles aí com o projeto. Então, a gente convida vocês a acompanhar ali o vídeo do atleta Douglas Haut. Oi pessoal, eu sou o Douglas Thiago Haut, atleta da Seleção Brasileira de Rugby e atleta do Clube Curitiba Rugby. Eu conheci o rugby através de um projeto social chamado VOR, né, o projeto do Curitiba Rugby. E esse projeto ele tem como objetivo introduzir crianças no rugby, né, no meio esportivo do rugby. E a partir do momento que eu entrei nesse projeto, muita coisa na minha vida mudou, meu ciclo de amigos mudou, minha rotina diária mudou, meus sonhos, meus objetivos de vida também mudaram. E, cara, foi de total importância para eu me tornar o que eu sou hoje, né? Bom, cara, pra mim o rugby era uma brincadeira, né? Eu gostava de ir no clube ver meus amigos, gostava de me conversar, gostava de jogar rugby, né? E o rugby tem um ambiente muito acolhedor pra gente, né, cara? Tem pessoas de bem no meio sempre e se torna um ambiente muito bom pra gente. E aí o tempo foi passando, né? Eu fui me desenvolvendo tecnicamente, fui me desenvolvendo fisicamente e hoje em dia eu sou atleta profissional de rugby. Eu vivo em São Paulo, eu treino num dos melhores centros de treinamento do país. Graças a essa ajuda, né, que eu tive do Curitiba Rugby, cara, porque se não fosse esse ambiente, se não fosse essa atenção que a gente recebe, né, nada do que acontece comigo hoje aconteceria. E, bom, cara, eu sou muito grato ao Projeto VOR, sou muito grato ao Curitiba Rugby por ter me dado sonhos e por ter me dado a oportunidade de eu me tornar a pessoa que eu sou hoje. Então, cara, só tenho a agradecer a vocês, a eles, né? Obrigado. Agora que vocês já acompanharam o vídeo do Douglas Haut, te convido a vocês a acompanhar o depoimento da Maria Vitória. Oi, tudo bem? Me chamo Maria Vitória, tenho 23 anos
e eu conheci o rugby em 2010 através de um projeto social que tem nas escolas. E já me chamou a atenção por ser um esporte de contato físico direto, coisa que eu ainda não tinha tido a oportunidade de vivenciar. E quando eu tive esse primeiro contato, eu me apaixonei pelo esporte. E outra pelos valores que eles pregam, que um deles é o respeito que a gente tem que ter, desde as nossas companheiras de time, até a forma como a gente se comunica ao árbitro, e principalmente o respeito que a gente tem que ter com os times adversários. E isso ele não reflete só dentro de campo, ele reflete fora também. E o rugby para mim, o rugby significa disciplina, significa garra, significa vontade. E com certeza o que me faz estar envolvida até hoje no esporte são esses valores. E as pessoas que fazem parte desse círculo, que vão se tornar muito mais do que companheiros de time, eles vão se tornar amigos, e muitos deles se tornam sua segunda família. Então são aquelas pessoas onde a gente pode contar, que vão estar ali para apoiar, e isso faz total diferença no esporte. Eu só tenho a agradecer ao projeto, que significou tudo para mim, principalmente mudança. Foi através desse projeto que eu cresci e amadureci muito. A partir do momento que eu tive esse contato, as minhas notas começaram a melhorar, o meu comportamento melhorou, as minhas relações, a minha confiança, porque o esporte ele te traz muito disso. Ele te desafia, ele te faz buscar ser melhor. E me abriu portas. Então hoje eu sou formada em fisioterapia e atuo no esporte graças ao VOR. E eu só tenho a agradecer a essas pessoas que fazem parte desse projeto e já fizeram parte desse projeto, que assim como mudou a minha vida, venha mudar a vida de muitos outros alunos. Muito bem, agora que vocês já acompanharam um pouquinho do depoimento do atleta Douglas Haut e da atleta Maria Vitória, professor Vitor, conta pra gente como é que eles conseguiram essas conquistas, né? Então, no nosso clube, o processo se dá da seguinte maneira. Tem o projeto VOR, né, que é a apresentação do rugby. O segundo projeto, a gente tem um RPS, que aí sim, que é o desenvolvimento como atleta, né, mais focado no rendimento. RPS, que é o Rugby para Sempre. Legal, perfeito. Legal. E nosso terceiro, daí, no caso, seria o do alto rendimento, que ele chega ao time principal do Curitiba e aí pode se desenvolver como atleta e ter as experiências das competições. Que bacana, né? E eles trouxeram um pouquinho da vivência de cada um deles. Os dois foram atletas da seleção. O Douglas continua sendo atleta profissional. Ótimo. Ele é atleta profissional, né? Treina no maior centro de rendimento que tem do país, que é lá em São Paulo. E se desenvolveu como atleta. Atualmente ele está na seleção brasileira representando o país, né? E a Maria se desenvolveu também como atleta, porém ela teve o suporte da universidade, que ela veio a se formar em fisioterapia e hoje ela trabalha num clube de rugby. Que bacana, Que bacana, né? Que legal. Com essa parceria que a gente tem com a Uniandrade, que disponibiliza para nós mais ou menos umas 18 bolsas, né? Que o aluno pode fazer parte disso tudo. Que bacana, que legal. Então, a gente já falou bastante sobre o projeto, agora a gente vai trazer um pouquinho mais para vocês a respeito do que é esse tal de rugby que a gente vem falando, né? Então, o professor Vitor, a nossa atleta Gabriela, pode contar um pouquinho pra gente o que é esse tal de rugby que a gente vem falando aí, mas o pessoal ainda pode não ter tido esse contato com o rugby e não sabe do que a gente está falando até agora exatamente, né? Perfeito. André, há muito tempo atrás, lá em Inglaterra, né, no país da Inglaterra, onde surgiu o futebol, surgiu também o rugby. Sabe aonde? Na cidade de rugby, dentro da escola de rugby. Pois por isso que o nosso esporte tem esse nome hoje, né? E dentro da escola estavam jogando uma partida de futebol, né? E diz a lenda, né, que um brilhante estudante da escola, o nome dele era William Webb Ellis, no meio da partida de futebol, pegou essa bola na mão e correu para frente. E desde então se deu que o rugby seria então o futebol jogado na cidade de rugby se chamaria rugby e assim se iniciou. Claro, isso é uma lenda contada até hoje, porém
de muito valor para o esporte. Por quê? O nome da taça da Copa do Mundo de Rugby tem o nome dele, Webb Ellis. Que bacana, né? Que legal. Tanto é que na Copa do Mundo teve um vídeo que a gente vai mostrar agora para os nossos alunos que conta um pouquinho dessa história. Que bacana, professor Vitor. Então, a gente convida vocês a acompanhar o vídeo que conta um pouquinho, que mostra um pouquinho da história do rugby. Muito bem, agora que vocês já acompanharam o vídeo da história do rugby, Gabriela, conta um pouquinho pra gente sobre os valores que são trabalhados, que podem ser trabalhados dentro do esporte rugby. Bom, o rugby ele se baseia em 5 pilares, em 5 valores que são muito fortes, como vocês podem acompanhar aí na tela, que seria a integridade, o respeito, a solidariedade, a paixão e a disciplina. Eu, particularmente, considero o respeito a mais importante delas e uma que é uma base para o rugby, principalmente quando a gente trata em respeito aos adversários e ao árbitro. Isso é algo muito marcante no rugby e que eu acho que outros esportes podiam se espelhar um pouco mais. E eu sou árbitra também, acabei esquecendo de comentar isso. Então, para mim, desses valores, o que eu mais prezo é sempre o respeito, apesar de que todos os outros são tão importantes quanto, né? Que legal. Gabriela, conta uma coisa, é curiosidade minha agora. Eu ouvi dizer uma vez, acompanhando até o projeto VOR lá no clube, que os atletas não podem se dirigir ao árbitro, como acontece, por exemplo, no futebol. É isso mesmo? Só o capitão pode se dirigir ao árbitro. Isso é por uma questão de hierarquia e também por isso do respeito, né? Se tem muita gente falando, você perde o respeito, né? Então, o capitão é a representação, é a autoridade do seu time. Então, ele que pode se direcionar ao árbitro e sempre com muito respeito. Se perde esse respeito, já vai rolar um cartão, no mínimo. Que bacana. Nossa, que legal esses valores são trabalhados no rugby, hein? Eu, agora, falando como pai, né? Pai da Manuela e do Joaquim, que quem acompanha as aulas sabe que eu sempre falo deles, pai coruja, sabe como é, né? Eu acho que estou pensando já, a partir de que idade que eu posso colocar os dois aí para trabalhar um pouquinho sobre o rugby, né? Porque você trabalha integridade, respeito, solidariedade, paixão e disciplina, né? É essencial para uma criança, né? Qual tem uma idade que seja propícia para iniciar o rugby? Nós do projeto, a gente tem alunos que começam dos 7 anos, né? Então a gente atende dos 7 aos 17 anos. Que bacana, que bacana. Muito bem. Então agora a gente já falou um pouquinho a respeito dos valores, um pouquinho a respeito da história do rugby. A gente vai falar um pouquinho agora sobre a modalidade do rugby, especificamente. Tem um slide anterior aqui, que é a origem, como é que o rugby chegou ao Brasil. Ah, bacana. Desculpa, eu passei, batido o slide, mas a Gabriela pode, por favor, falar um pouquinho sobre o rugby no Brasil.
O rugby ele chegou ao Brasil através do Charles Miller, ele é um inglês, que por coincidência ele é conhecido como o pai do futebol, porque ele veio ao Brasil com 2 bolas, né? É como a gente comenta, ele veio com a bola do futebol e com a do rugby, porque na cidade que ele cresceu, os 2 esportes eram muito populares e quando ele veio morar no Brasil, ele trouxe os 2. Isso foi muito importante para o Brasil, porque hoje em dia a gente tem grandes conquistas através das seleções brasileiras, né? Seleção masculina, alguns anos atrás, estava em 42º lugar, agora eles já estão em 24º, ainda tem um caminho a conquistar, mas já é uma grande evolução. E as meninas, elas fazem parte do circuito mundial, né? E elas estão entre as 12 melhores equipes do mundo, inclusive estão nas Olimpíadas agora de Tóquio para nos representar, e já ganharam medalha de bronze no Pan-Americano, e no Sul-Americano de Lima elas foram medalha de ouro. Que bacana, que bacana. Muito legal esse rugby. Eu tô cada momento aqui a gente conversando, eu fico ainda mais apaixonado por esse tal do rugby. Então, vamos entrar mais, aprofundar um pouquinho mais sobre essa modalidade do rugby, como que funciona, como se joga. Vamos explicar um pouquinho mais a fundo para as pessoas lá de casa, para os pais, para quem está acompanhando a aula, poder conhecer um pouco mais especificamente do esporte rugby. Então, existem 2 modalidades no rugby. O rugby 15, que é a modalidade tradicional, que tem 15 jogadores em campo de cada time, e a modalidade Sevens, que é a modalidade que hoje é olímpica, desde o Rio 2016, onde existem 7 jogadores em cada lado do campo. Eles têm pequenas diferenças que a gente vai abordar em uma outra aula com vocês, mas guardem isso na cabeça, rugby 15 e rugby Sevens. Legal. Então, podemos aprofundar um pouquinho mais agora do campo, da bola, enfim, do esporte de maneira geral, trazer um pouquinho das regras, de como é que funciona realmente esse tal do rugby, né? Bom, o campo do rugby ele se assemelha muito a um campo de futebol em suas dimensões. Ele tem medidas máximas de 70 por 100, né? 100 de comprimento e 70 de largura. E ele tem algumas marcações de linha que vocês podem acompanhar pela tela, que tem a linha de meio de campo, linha dos 10 metros, das 22, e a linha do in-goal, que é onde a gente marca o ponto. A bola do rugby ela é uma bola oval, por isso até a gente tinha comentado a similaridade com o futebol americano. No entanto, ela é maior, tá? Então ela é mais oval, e a gente depois vai mostrar para vocês, na aula que vem, como construir uma bola dessa para que vocês possam fazer as atividades nas próximas aulas. Bom, o que a gente pode tratar bastante sobre o rugby? Existem muitos termos, né? Ele é um esporte de origem inglesa, então muitos termos a gente ainda traz disso, da origem do esporte, e eles não foram modificados. O principal deles é o try. Try é o ponto que a gente marca no rugby, né? Esse ponto a gente faz apoiando a bola no chão. Não adianta jogar ela, só passar a linha, você tem que ter o movimento de apoiar essa bola no chão. E ele é try, porque try, essa palavra do inglês, é tentar. Só que é uma tentativa que deu certo, que você marcou o ponto, né? Esse é bacana. O segundo termo que a gente tem ali é o penal. Penal é como se fosse um pênalti no futebol ou em outros esportes, onde a gente pode utilizar o chute como um recurso para fazer essa pontuação. Bacana. Então, já que você fez a analogia com o futebol, então podemos dizer que o try é o gol no futebol, e o penal é propriamente a falta ou o pênalti do futebol também, é isso? Isso. E no penal, você tem mais opções, né? Não só chutar os paus, você pode chutar para a linha lateral, que pode cobrar um lateral lá à frente do campo do adversário, né? Ou pode pedir um scrum também, certo? Então tem essas outras opções. Legal. Depois se conta pra gente o que certeza. É esse tal do scrum aí, que eu fiquei curioso já. Bom, alguns outros termos que a gente tem agora são relacionados principalmente com a bola na mão. O free kick é como se você fosse habilitar essa bola, né? Você tem uma bola do jogo e tem... você vai cobrar uma penalidade mais leve, não é um penal, né? Você vai cobrar e vai habilitar. Então, você tem que bater a bola e ela tem que sair da sua mão. Com esse gesto, você mostra para o time adversário que a bola está em jogo. Ah, legal. É como se fosse o pontapé inicial realmente do jogo. Só que ela sempre tem que sair da sua mão. E o lance seguinte é um chute no H, porque H é a nossa trave, né? Ela não é só como no futebol, que é só as traves e o travessão, ela continua no formato de uma letra H.
E por isso a gente chama o chute OH. Ele pode acontecer de duas formas. Uma é com o tee, que é um elemento que segura a bola, então você vai chutar ela do chão, como acontece no futebol ou no futebol americano, que eles também seguram a bola, então ela é do chão. E tem o drop kick, que é um chute que a gente chama de um chute de bate-pronto, porque a bola ela tem que quicar no chão, subir, e daí você vai ter que chutar. Só que isso é um movimento só. E no Sevens a gente usa o drop kick, no 15 utiliza-se os dois. Aí existe essa diferença. Legal. Então vamos seguindo aí nos termos do rugby. O seguinte que a gente pode ver é um maul. É uma formação que acontece quando tem um jogador do ataque, um da defesa e um que vai ser o apoio desse do ataque. A partir desse momento, essas pessoas elas fazem uma formação que se encontra e eles podem avançar. O maul ele só acontece se ele está avançando. Se ele não avançar, a jogada é interrompida pelo árbitro. Aí, o huck é a única formação em que você pode disputar a bola quando ela está no chão. Isso acontece depois de um tackle, a gente vai ver que é o próximo, que é a maneira que você pode derrubar um jogador ao chão. A partir do momento que eu estou no chão, no rugby você é obrigado a soltar essa bola. Então, por isso, esse é um momento de disputa da posse de bola. Então se está no chão, você não pode estar em posse da bola. Se está no chão, você tem que soltar a bola. Então, no rugby, a regra básica é, para você ser um jogador apto a jogar, você tem que estar sobre os seus dois pés. Se você estiver com um joelho no chão, você já não pode estar jogando, interferindo em qualquer lance. Interessante. Aí, mais uma vez, então, a gente trabalha o respeito, né? De você respeitar o adversário e ter ter a disciplina de que se você não está apto, não está habilitado, você tem que deixar a bola no chão para poder seguir o jogo. Perfeito. O próximo, então, que você comentou é o tackle. Esse é o momento ápice também do rugby, né? E esse é um momento, eu particularmente gosto muito do tackle. Para quem vem em um primeiro momento pode achar meio esquisito, mas existe muita técnica envolvida atrás desse movimento e a forma que a gente tem de derrubar o adversário. Então, é muito interessante, existem muitas regras por questões de segurança, o contato só pode acontecer abaixo da linha dos ombros, sempre você segurando e caindo junto com o adversário. Isso tudo são critérios de segurança que a gente tem para a preservação dos atletas e do esporte mesmo. É respeitar os seus limites e os limites do seu adversário, né? E uma curiosidade, que quem vai dar o tackle, a responsabilidade, a segurança do adversário é dele. Ou seja, eu não posso lá simplesmente chegar e empurrar, porque eu vou estar colocando meu adversário em risco, entendeu? Interessante, interessante. Bom, formações fixas, então, é o que mais chama atenção no jogo do rugby. Por exemplo, quando a bola sai para a linha lateral, a gente chama de line-out, né? Que é o nosso lateral. No futebol, por exemplo, chegou, joga a bola em cima da cabeça. Já no rugby, o que chama atenção é que forma as duas equipes, né? Formam uma linha, um do lado da outra, e é formado um corredor, perfeito? E a pessoa que vai jogar a bola tem que jogar bem no centro desse corredor. Não pode jogar para a equipe. Se jogou para a equipe, o juiz vai cancelar, certo? E essa disputa é feita lá em cima, através do elevador, empurra lá, o atleta lá para cima e lá em cima ele vai disputar a bola, perfeito? Legal. E o scrum, certo? Quando acontece uma infração leve no meio do jogo, ou seja, eu estou correndo com a bola e deixei a bola cair no chão, como é que eu faço para reiniciar? Uso o Scrum, certo? Que é uma disputa de muita força. Ou seja, no Rugby 15, que a gente viu hoje o conteúdo, 8 atletas do time adversário e 8 da minha equipe vão disputar, certo? A gente muito firme. Aí que a gente fala que todos os elementos do rugby estão no Scrum, né? Companheirismo, né? A força, trabalho em equipe para poder ir para frente. Perfeito? Legal. Então, para vocês até terem uma ideia do que é esse Scrum, a gente trouxe aqui um vídeo para vocês acompanharem também, de um Scrum sendo formado, aí vocês vão achar bem interessante. Então acompanhem com a gente lá na tela o vídeo do Scrum.
Muito bem, então vocês acompanharam aí o vídeo, bacana, né? Pensa quanta força tiveram que fazer aí esses 8 atletas para conseguir aguentar aí a força de um carro de Fórmula 1 acelerando acima deles, né? Então tem que ter muita força. Além desses princípios que foram trabalhados ali da força, quais são os outros princípios que a gente pode trabalhar no rugby, Gabriela? Bom, no rugby, para você poder marcar aquele ponto, né, o try que eu comentei, a gente tem que chegar até o outro lado do campo e apoiar a bola. Esse ponto, ele vale 5, diferente de outros, que em geral valem 1. No rugby, o try vale 5. E ele te dá direito a um chute, um daqueles que a gente comentou, que pode ser curtir ou um drop kick, que podem te dar mais 2 pontos. Então, um try convertido, que a gente chama, ele pode valer até 7 pontos. Esse é o primeiro, né, que é a forma de a gente pontuar. O segundo é que no rugby, a bola ela é a linha de impedimento. Ou seja, a gente só pode passar a bola para trás. Essa é uma das maiores dificuldades que as pessoas que nunca jogaram têm, porque a gente está acostumado a correr para frente, só que você está na minha frente, eu não posso passar a bola para você. Então, o scrum, ele, em geral, acontece quando a bola ela é passada para frente ou derrubada para frente. Então, esse é um dos principais princípios. A bola é a linha de impedimento e a gente só pode passar a bola para trás. Tudo bem? Então, vocês podem acompanhar ali na tela todos esses princípios. E, além disso, o principal deles que a gente tinha comentado é quanto à forma que a gente tem de derrubar a pessoa, que é através do tackle. Então, vocês vão poder acompanhar no próximo vídeo várias dessas situações e vários dos termos que a gente comentou antes das formações fixas a partir desse vídeo. Legal. Então, vamos acompanhar o vídeo aí de alguns Ações momentos e ações do jogo de rugby.
puderam acompanhar aí algumas situações de jogo, vocês também puderam perceber que o rugby, ele aceita a diversidade, né, professor Vitor? Então, o rugby, ele é um esporte para todos, né? Ele é um esporte para todos. Você é alto, muito alto, só vai no basquete, no vôlei, mas no rugby você pode. Você é muito baixo, no rugby você pode participar. Você é muito magro, você pode. Você é muito grande, você pode, né? Então é um esporte para todos mesmo. Todo mundo tem a sua ação dentro do campo, né? Você não vai ficar no jogo sem fazer nada. Você pode participar do jogo, né? Dependendo do lance. Bacana, que interessante. Então, agora a gente já está se encaminhando para o final da nossa aula de hoje e vamos fazer aqui uma retomada do que nós pudemos acompanhar na nossa aula, né? Então, acompanhe com a gente ali na tela algumas perguntas a respeito do rugby. Em qual país surgiu o rugby? Bom, lembra que no início da aula o professor contou aquela historinha, né? No país da Inglaterra, na cidade de Rugby. Legal, eu lembrava da cidade do rugby, não lembrava do país, mas vamos seguindo lá. Pergunta 2. Quem trouxe o rugby para o Brasil? Lembra do pai do futebol que trouxe a bola de futebol? Charles Miller. Quando ele trouxe a do futebol, ele também trouxe a do rugby. Legal. E quais são as modalidades do rugby? Eu lembro que foi a Gabriela que falou um pouquinho sobre isso pra gente, né? Cortando o professor Vitor aqui, agora fazendo a pergunta para a atleta Gabriela. Bom, no rugby a gente tinha comentado que existem 2 modalidades. Tem o rugby 15, porque tem 15 jogadores dentro de campo, e a modalidade rugby sevens, que é a modalidade olímpica, que conta com 7 jogadores. E quantos pontos vale um try? Que eu também lembro que foi você que falou um pouquinho sobre o try, né, Gabriela? O try, como eu falei, o ponto que a gente marca, ele vale 5, mas ele te dá direito a um chute de conversão, que pode ser mais 2. Então, um try convertido vale 7 e um try sem conversão vale 5. Muito legal. Então, a gente fez aí uma retomada do que nós trabalhamos na nossa aula de hoje, que vocês puderam acompanhar aqui com a gente. E agora nós vamos deixar para vocês uma lista de materiais para vocês separarem para a nossa próxima aula, ok? Então vocês deixam já separadinho esse material para a gente poder trabalhar com esses materiais na nossa próxima aula. Muito bem, então como eu falei para vocês deixem separadinho esse material que nós vamos utilizá-lo na próxima aula, ok? Então, como a gente já está caminhando para o fim da aula, professor Vitor, atleta Gabriela, primeiramente obrigado pela presença de vocês, Nós que pela agradecemos. companhia, por todo esse conteúdo que vocês trouxeram para nós, e gostaria que vocês encerrassem a nossa aula de hoje, como vocês costumam fazer, né? Fazer um momento da reflexão no final dos treinos também. Perfeito. A gente gosta sempre de repassar o que a gente aprendeu em cada aula, e por isso fica essa reflexão para vocês, né? O que vocês aprenderam na aula de hoje, o que acrescenta para a vida de vocês, o que vocês podem mudar no dia a dia de vocês em relação a isso. Essa é uma imagem que vocês podem ver, tem todas as crianças que participavam do VOR e vários auxiliares, vários voluntários, que tiraram uma foto junto com o Chester Williams. Ele foi um jogador da África do Sul, na época que a África do Sul conquistou aquela Copa do Mundo que ficou conhecida da história do Nelson Mandela e que é repassada no filme do Invictus. Que bacana. Então, se vocês quiserem acompanhar um pouco mais sobre rugby também, a gente vai deixar aqui para vocês as redes sociais do Curitiba Rugby Clube e do VOR, né, que é o projeto Vivendo o Rugby. Então, nós agradecemos novamente a presença de vocês, acompanharem a nossa aula, e a gente convida vocês a acompanhar a nossa aula 2 do rugby, que virá na sequência.